ZYS 652, Rádio Nova Rio de Contas FM, modulando na frequência 104,9 MHz. Rua Rúbia Martins Luz da Silva, número 29, bairro Sossego, Rio de Contas, Bahia. Nova Rio de Contas FM. Atenção, o conteúdo que será exibido na transmissão a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você vai ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação, Vinícius Costa. Boa noite, família riocontense, família das Bahia, família do Brasil. Estamos aqui hoje na Nova Rio de Contas FM, começando com mais um programa Café com Verdade. Dessa vez nós vamos falar hoje sobre temas relativos à saúde. Falar sobre o projeto o Melhor em Casa, falar sobre autismo, falar sobre dengue, mas quero começar o programa de hoje rendendo minhas homenagens às celebrações do dia 15, que foi celebrado o Dia do Gari. Aquele que empresta a sua força de trabalho na limpeza pública, seja varrendo a rua, seja tirando mato, seja nos caminhões de lixo. Então eu quero render minhas homenagens a esse valiosíssimo profissional que são os garis, bem como foi comemorado também no dia 15, o dia do assistente social. Quero abraçar todos os assistentes sociais, como também os médicos geriatras do dia 16. Mas quero lhe dizer que é uma honra agradecer a audiência, dizer que vamos começar esse programa já ouvindo um louvor para acalmar os corações, como sempre o fazemos. Vamos lá. Eita glória! Armadilha preparada pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar. Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder num abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. Armadilha preparada pra você, sabe? É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar. Mas o Senhor dos Exércitos
chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. É nada. Fica aí, meu irmão, minha irmã, a grande palavra de Deus nessa música. Deus vai fazer uma coisa nova. Este problema parece grande, mas para Deus é nada. Eu quero dedicar esse louvor aos aniversariantes dessa semana, começar por Diniz, meu amigo Tom Imprensa, Marcos Vinícius Reis, Nadim, lá do Barreiro, meu amigo Nadim, um forte abraço. Dona Eliane Mafra, do Mato Grosso, Dona Lindaura Rodrigues. Eu quero dizer que no programa de hoje nós vamos falar sobre dengue. Dengue está afetando muita gente em muitos municípios. Ligue aí para o seu vizinho e diga assim, ó, vamos falar, vai ser falado hoje no Café da Verdade sobre dengue, o que é que a gente pode fazer para prevenir, para evitar, o que é que a gente pode fazer para poder combater a dengue caso uma pessoa contraia. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre a melhor notícia da semana, que a gente sempre tira de onde se pode tirar e do único lugar que se pode tirar, da palavra de Deus. Vinícius Costa traz a melhor notícia da semana no Café com Verdade. A melhor notícia da semana vem do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, último livro da Bíblia Sagrada. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Meus irmãos, minhas irmãs, família riocontense, muitos buscam a glória desse mundo, fazem o que podem e o que não podem para consegui-la, passam por cima dos outros, trapaceiam, jogam sujo. Alguns atletas até utilizam substâncias proibidas para conseguir o primeiro lugar no pódio. Porém, toda a glória deste mundo desaparece. Civilizações riquíssimas, que tiveram homens poderosos sentados no trono, com honra de rei, estão hoje sob a terra, estão enterrados. São encontradas em escavações, já em ruínas, completamente mortas, enterradas, destruídas. Porém, há uma glória que jamais será destruída, jamais desaparecerá. Esta glória não pode ser alcançada com suborno, com jogo sujo, jeitinho passando por cima dos outros. Pelo contrário, para se tornar vencedor nesta competição, é preciso ser o último, é preciso ser o menor. Para sentar-se neste trono, é necessário servir e não ser servido. É preciso sacrificar. Quem se habitua a vencer entre aspas, nos moldes corruptos desse mundo,
jamais conseguirá vencer para conquistar a eternidade. Os que se julgam espertos nesse mundo são os mais burros. Burros, pois jamais alcançarão a vida eterna. A vida eterna é reservada para os puros de coração. É reservada para os valentes de consciência limpa. Eu quero repetir. A vida eterna, ela é reservada para os valentes de consciência limpa. É reservada para aqueles que só desejam servir ao seu Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. A estes está reservada uma coroa incorruptível, sendo reservado um lugar no trono do Senhor Jesus. Essa glória não é para inflar egos humanos, mas para dar um lugar de honra àquele que nunca fez a menor questão de ser honrado por seus méritos, mas sempre buscou a honra do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para reflexão, família riocontense. É a família que é a palavra de reflexão de que não adianta a gente querer passar por cima de tudo para poder obter aquilo que nós achamos que é vitória. Entreguemos tudo na mão do Senhor. É a palavra que eu deixo hoje, é a melhor notícia que eu posso vos deixar para essa semana. Uma mensagem da Palavra de Deus no Café com Verdade. Estamos aqui hoje recebendo este grande amigo, bastante conhecido da região, riocontense, médico, Dr. Álvaro Oliveira Neto, Dr. Alvinho, como é conhecido pelos que o querem bem. Dr. Álvaro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra lhe receber. Boa noite. Boa noite, doutor Vinícius. Boa noite aos ouvintes da Nova Rio de Contas FM. É motivo de muita alegria e orgulho poder estar novamente aqui nessa rádio. Ela que tem um papel fundamental na nossa comunidade, através da informação, através da cultura. E lhe parabenizar, doutor Vinícius, por esse programa extraordinário, esse programa para a família riocontense, porque para adentrar no lar das pessoas é preciso a gente ter a sabedoria, é preciso a gente ter a humildade de saber a importância que é do nosso papel na formação de novos seres, na formação de uma nova comunidade. E isso você desenvolve muito bem com uma pessoa formadora de opinião que você é, com seus princípios cristãos. Ok, doutor Álvaro. Você está ouvindo o programa Café com Verdade. Eu quero, doutor Álvaro, antes da gente começar esse bate-papo, e como temos assunto para tratar aqui hoje, não é? É um tema que não se esgota nunca, esse tema relativo à saúde. Eu quero lhe parabenizar, porque hoje, poucos sabem, mas hoje é comemorado o Dia do Médico de Família, dia 19 de maio. E a gente sabe que o senhor tem sido um médico da família riocontense. Mas não só riocontense, como as famílias de Jussiape, de Dom Basílio, tem sido aquilo que hoje já se torna raro na medicina, aquele médico que se faz presente no seio da família, que acolhe, que coloca a mão no paciente, que acalenta, que acalma. Então eu quero lhe parabenizar por isso, mas já trazendo para a nossa conversa um tema que está em voga no dia de hoje, que é chamado de transtorno espectro de autismo, que é o autismo. E eu quero começar de forma muito simples, doutor Álvaro, porque eu sei também que a sua linguagem, como a nossa, é uma linguagem para que as pessoas possam entender. Nós não estamos falando aqui para o médico, nós não estamos falando para o advogado, nós queremos que o povo entenda aquilo que nós vamos falar aqui. O que é autismo? Bom, doutor Vinícius, em primeiro lugar, agradecer pelos elogios. E já que você tocou nesse assunto, o médico da família seja talvez o médico mais importante na cadeia da saúde, pois é o médico da família responsável pela prevenção das doenças, é o médico responsável por resolver até 80% dos casos de saúde que ocorrem. Então, não existe saúde sem o médico da família. Então, é hoje uma especialidade, né, a medicina da família, de fundamental importância para a cadeia de saúde, para a prevenção,
para diagnóstico e para tratamento de doenças que podem ocasionar doenças mais graves. Hoje é o médico da família que trata da hipertensão, hoje é o médico da família que trata do diabetes, hoje é o médico da família que trata das dislipidemias, colesterol alto, triglicéridos alto, para que os pacientes não tenham derrame, não tenham infarto, não percam suas pernas, não tenham que amputar alguns membros. Então deixo aqui também as minhas felicitações a todos os médicos que trabalham na saúde da família. Eu vou me permitir aqui, lhe pedir licença, já que a gente está nesse tema, vamos deixar para daqui a pouco nós vamos tratar sobre autismo, já que a gente está falando do médico de família, eu sou entusiasmado por um programa que existe chamado Programa Melhor em Casa, não é? Que na minha ótica de leigo, que não sou médico, nada mais é do que o médico de família. Então assim, vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse Programa Melhor em Casa, como é que ele funciona, ele é estadual, ele é federal? Vamos falar para o povo ouvir o que é o Programa Melhor em Casa, que a gente sabe que o senhor é médico do Programa Melhor em Casa. Vinícius, há muito tempo atrás, há cerca de 20 a 25 anos atrás, existia-se um problema na saúde muito grave. Existiam aqueles pacientes crônicos que eram hospitalizados, pacientes que tinham tido traumatismo craniano, pancada na cabeça, e ficavam vegetativos, não conseguiam se alimentar, não conseguiam ter a sua qualidade de vida, o seu convívio, e esses pacientes ficavam internados no hospital por muito tempo. Aqueles pacientes que tinham AVC, o derrame, e perdiam a capacidade de comer, a capacidade de falar, de se movimentar. Então este programa foi criado com o intuito de tirar essas pessoas do hospital e dar a elas o direito de serem tratadas no seu domicílio. Porque a gente não pode só tratar a doença, até porque a definição de saúde não é somente a doença, a ausência da doença. A saúde é o bem-estar social, o bem-estar econômico, o bem-estar afetivo. E esse foi o maior intuito desse programa. Foi criado pelo governo federal para que pudesse dar aos pacientes o direito da deshospitalização, dar a ele o direito de serem tratados em casa, sem risco de pegar infecção hospitalar e com o carinho da família, com o apoio da família, porque não é fácil para um familiar ficar em um hospital 45 dias, 60 dias ou até anos, em alguns casos, tendo que conviver com um paciente acamado. É um programa realmente extraordinário, é um programa de cunho social maravilhoso. Não é só o médico que existe no programa, existe uma equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. É um programa que tem com o intuito de querer tirar o paciente do hospital, tratar em casa e evitar muito que alguns pacientes tenham que sair da sua casa para voltar ao hospital. Eu me recordo que há um tempo atrás, da primeira vez que trabalhei aqui em Rio de Contas no programa Melhor em Casa, nós recebemos um prêmio, era um consórcio entre Dom Basílio e Rio de Contas, como o melhor programa Melhor em Casa do Brasil. Nós fizemos um estudo à época e apresentamos inclusive no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde a gente teve uma capacidade de deshospitalização nos 2 municípios de 83%. Ou seja, a gente tirava aqueles pacientes com derrame, aqueles pacientes com úlcera crônica, com ferida crônica, aqueles pacientes que teve TCE grave, aqueles pacientes traqueotomizados, e a gente conseguiria reabilitar ele no domicílio. A gente conseguiu dar novamente a essas pessoas a dignidade de conviver com seus familiares e ter um tratamento mais humanizado. Acredito eu que o paciente dentro de casa, ele tem todo um tratamento diferenciado. Não só a questão afetiva da sua família estar próxima, perto, ela está no seio da família, está no seu cantinho, na sua cama, no seu aconchego, como também ela está se livrando de uma eventual infecção hospitalar, não é? Sim. Mas eu queria lhe pedir que agora, na prática, você falasse para a nossa audiência, que está ali perguntando como é que eu faço para poder receber a visita de um médico melhor em casa. Isso, evidentemente, tem um critério, não é? E eu queria que você pudesse falar de uma forma assim muito clara para a nossa audiência, para aquele que nos ouve, como é que funciona isso, a quem ele deve procurar, se ele tem uma pessoa dentro de casa adoentada, a quem ele deve se dirigir, como é que ele pode fazer para se inscrever nesse projeto. Fala isso aí para a gente
Álvaro? Bom, Vinícius, esse projeto ele tem a sua limitação. Hoje nós atuamos em 2 municípios, o município de Jussiape e o município de Rio de Contas. É um consórcio que tem um convênio com o governo federal e são quase 30 mil habitantes nesses 2 municípios. São municípios de dimensões terrestres enormes. Imagine de manhã você ter que visitar um paciente no Sapé e à tarde você ter que visitar um paciente em Caraíbas, um paciente em João Vaz. No Espinhos, em João Vaz. Então, devido a essa distância, devido a ser estrada de terra, cria-se muita limitação. O preconizado é que nós estivéssemos assistindo entre os 2 municípios 30 pacientes, 15 Rio de Contas, 15 Jussiape. Hoje nós temos 47 pacientes. Só tem o senhor como médico nesse programa? Somente é muito pouco, é muito pouco. Somente. Mas é o que é preconizado pelo governo federal. Infelizmente, eles preconizam uma equipe para até 30 mil habitantes, somente com um médico. Acima de 60 mil habitantes, aí eles preconizam 2 médicos. E as necessidades da saúde são extensas e os recursos, infelizmente, são escassos. Não tem como nós abrangermos e assistir todos os pacientes do município. Então, o governo federal, ele criou os critérios para a inclusão dos pacientes, para que os pacientes pudessem entrar no programa Melhor em Casa. A gente não consegue colocar um paciente se ele não preencher os critérios do governo federal, mesmo que é um programa espelho, é um programa de destaque, sofre investigações contínuas, sofre auditorias contínuas para ver se realmente está fazendo o trabalho ao qual é disposto e se realmente são os pacientes que estão precisando. Então entra no programa Melhor em Casa os pacientes que são acamados, não conseguem se locomover até alguma unidade de saúde e que não somente tenham doenças crônicas, eles têm que ter uma doença crônica agudizada. Por exemplo, você tem um parente que teve um AVC há 3 anos atrás, mas ele teve AVC há 3 anos atrás, mas no momento ele só tem a sequela. Ele ficou sem movimentar a perna e o braço, mas não tem nada agudo. Se esse mesmo paciente seu, por estar acamado, começar a desenvolver feridas, aí ele já tem uma doença aguda que justifica a internação no Melhor em Casa. Então, o que se preconiza é pacientes acamados que tenham doenças agudas, que necessitem de alguma intervenção contínua, por exemplo, pacientes que fazem uso de oxigênio-terapia domiciliar, e não são poucos. Existem muitos pacientes hoje, inclusive aqui no nosso município de Rio de Contas, que são dependentes de oxigênio 24 horas por dia, desenvolveram uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. Geralmente devido a fumar demais, ocorre a destruição do tecido pulmonar, dos pulmões, a pessoa não tem mais a capacidade de trocar oxigênio e necessita do suporte de oxigênio, e isso também é fornecido por esse programa. É um programa bem interessante, que infelizmente não dá para atender a todos, né? Mas a gente faz o possível para poder estar atendendo as pessoas que mais precisam. A pessoa que nos ouve e tem dentro da sua casa uma pessoa que atende esses requisitos, aonde ela deve se dirigir a que órgão para poder fazer a inscrição, para poder requisitar a presença do programa dentro de casa? Isso. Para ser admitido no programa Melhor em Casa, ela tem que procurar a sua unidade de saúde da família, da sua comunidade, da sua localidade, solicitar a visita do médico da unidade da saúde da família. Esse médico vai ver se esse paciente preenche os critérios ou não e vai fazer um relatório para o programa Melhor em Casa. A partir desse relatório, nós preenchemos um questionário ao governo federal, ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde avalia se enquadra ou não no programa. O Ministério da Saúde enquadrando, esse paciente é assistido pelo Melhor em Casa. Você nos disse aí, nos deu essa informação de que é uma equipe multidisciplinar. Ela não é apenas o médico. Não. Então, certamente, ao inscrever isso aí, fazer essa avaliação, é que vai se constatar se precisa apenas do médico, do fonoaudiólogo, não é isso? Isso. Existem, por exemplo, na nossa região, existe muitos pacientes, como, por exemplo, a gente vai discutir daqui a pouco, autistas. Existem pacientes com dislalia, pacientes com dificuldade de fala, que o que nós percebemos, inclusive nós estamos começando a fazer um estudo nisso, a nossa região necessita muito do profissional chamado fonoaudiólogo. E são municípios que são carentes dessa especialidade, até mesmo porque não se tem muito fonoaudiólogos formados ainda. Então, esses pacientes, eles só solicitam a admissão no Melhor em Casa
Mas nós temos o problema porque quando vamos tentar inserir, a gente não consegue inserir porque não são pacientes acamados. Então, é um programa que é extraordinário, mas que infelizmente não consegue assistir a todos. E isso causa até um transtorno, porque, graças a Deus, foi um programa, e é um programa que tem uma aceitação muito boa, uma resposta muito boa, e aí as pessoas querem muito o programa. E, infelizmente, nem todos a gente consegue admitir. Tá, eu queria lhe perguntar, para a gente finalizar esse tema aqui, certamente é uma experiência ímpar. Essa experiência do médico melhor em casa, ela deve ser uma experiência diferente do médico que está no hospital, fazendo tratamento ambulatorial, acompanhando tratamento ambulatorial, o médico intensivista. Você também tá dentro da casa da pessoa, não é diferente só para a pessoa. Acredito eu que deva ser diferente para o médico também. Essa questão, essa coisa de ser recebido em casa, passa para a gente a experiência. Qual é a sua experiência em relação a isso? Vinícius, Deus me deu a oportunidade de trabalhar nas 3 esferas. Eu tenho a oportunidade de trabalhar em terapia intensiva, UTI, tenho a oportunidade de trabalhar na enfermaria e tenho a oportunidade de trabalhar na casa dos pacientes. A questão psicológica, eu acho que hoje é tão importante como a questão terapêutica, a questão do tratamento com medicações. É absurda a diferença entre um tratamento em domicílio, claro, cada paciente com a sua gravidade no seu local. Mas a gente consegue perceber que o paciente ele responde muito melhor ao tratamento no seio familiar da sua casa, no seu cantinho, com a sua filha, com seus netos, recebendo carinho, do que um paciente que fica na UTI, Vinícius, tem direito de visita de somente 40 minutos, cheio de, imagine você em uma UTI, cheio de aparelho apitando, sabendo que você está na UTI. Não quero imaginar, não. Quem está na UTI não está ali bonzinho, está muito grave, e você não tem ninguém nem para poder apertar a mão, para poder conversar, não tem direito nem de falar com os filho seu aquilo que você tem vontade de falar, com medo de partir. Já no leito da sua casa, não, é uma coisa assim, eu já tive a oportunidade, inclusive aqui no município, algumas famílias que estão ouvindo sabem disso, da gente dar o direito da pessoa morrer em casa. Eu sei que a morte é uma coisa muito dolorida, muito sofrida, mas não tem coisa mais linda, Vinícius, do que você descansar no seu domicílio, com a sua família, do seu lado, podendo se despedir. E foram várias oportunidades que Deus me deu de acompanhar isso, e é uma coisa assim realmente extraordinária, e eu digo que o amor cura. Depois de ter essa esfera, essa experiência, eu não tenho a menor dúvida, eu já tive a experiência de que a fé cura e cura mesmo, inclusive já existem trabalhos científicos comprovando isso, sim, como também o amor cura, e isso é algo inquestionável e já é um consenso. Eu imagino, doutor, porque eu sou, como eu lhe disse no início, eu sou um fã desse programa Melhor em Casa, acho apenas que deveria ser aperfeiçoado no sentido de diminuir a faixa para um médico só, porque, por exemplo, você é médico, o programa é um médico por 30 mil habitantes. Isso. Você coloca 30 mil habitantes em Conquista, por exemplo, o médico atende no bairro. Mas aqui você tem que se deslocar de um Gerais do Mato Grosso para um Gerais lá em Jussiape. Então, evidentemente, você não pode contemplar o paciente com a mesma eficácia que o médico contempla numa concentração de casa. Mas eu sou um fã desse programa, entendeu? E tenho dito sempre, que aí não é só o médico, para os diversos profissionais das diversas áreas, que muito a palavra, o aconchego, o ouvir a pessoa, às vezes a pessoa está querendo falar para você. Eu sempre digo aos colegas, né, os mais jovens, advogados, que muitas das vezes a pessoa chega aflita no nosso escritório, no seu caso, né, no consultório, e às vezes a pessoa está precisando falar, colocar para fora, e uma palavra de conforto, uma palavra de se acalme, porque tudo vai dar certo. Isso faz com que a pessoa não saia, às vezes, com um problema resolvido, mas sai com um problema acalentado. Eu sempre digo isso para o meu quase médico, a quem eu quero mandar um beijo no coração, meu primogênito Arthur, que está me ouvindo, já mandou me dizer aqui que está assistindo. E você sabe, Álvaro, a paixão que eu tenho por esses filhos meus, mas os outros não ciúme não, que daqui a pouco eu mando um beijo para os outros, viu? Mas vamos lá, vamos partir, a fila vai andar. Vamos falar aqui do transtorno espectro de autismo, não é? O que é o autismo, doutor Álvaro? Vinícius, o autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se caracteriza por impacto
nas áreas de desenvolvimento como comunicação verbal e não verbal, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação. Traduzindo para o popular, o que é um transtorno ativo? O transtorno do espectro autivo é uma doença que causa um transtorno no desenvolvimento do ser humano, que tem um espectro variado, pode ser do mais leve ao mais grave, que causa com que as pessoas não tenham a capacidade de se interagir consigo, com o meio, levando com que ocorra atraso no seu aprendizado e da capacidade de viver na sociedade. Feitas aqui vão ser desferidas por um profissional que não é da área de saúde, completamente leigo. Mas eu tenho certeza que muitas das minhas dúvidas são as dúvidas do nosso ouvinte, até porque alguns me mandaram a pergunta. Então, o autismo, ele é algo que a pessoa já nasce com a propensão a ter, ela adquire por fatores externos, porque às vezes a pessoa ela não tem uma determinada enfermidade e o modo de vida, algum fator interno influencia, ela vem a ter. Ela pode ter e não ser descoberto ao longo da vida. Como é que funciona isso? Fala aí, tem muita mãe, muito pai querendo ouvir isso. Vinícius, o autismo tem sido uma das doenças mais estudadas nos últimos tempos. Por quê? Sempre existiu o autismo. O que acontecia é que não se diagnosticava o autismo. Antigamente se existia o preconceito, se existia... Me desculpe a palavra, mas a ignorância no sentido de falta de conhecimento, de que as pessoas eram taxadas como doidas, hiperativas, quando na verdade elas tinham um transtorno mesmo do seu desenvolvimento cerebral. O que os estudos dizem hoje é que é uma patologia multifatorial. Já se chegou ao consenso de que tem questão genética, é hereditária. Isso não quer dizer que seu pai tenha, que sua mãe tenha, mas você pode herdar um gene de um que não se manifestou, um gene de outro que não se manifestou. E por questões externas, como infecção durante a gestação, estresse, anóxia durante o trabalho de parto, alguma coisa do meio externo veio a você, que já tem um gene de predisposição a desenvolver o autismo, e isso ativou. Existem sim muitas pessoas autistas que não são diagnosticadas, principalmente autistas leves. E o que são esses autistas leves? São aquelas pessoas que a gente considera introspectiva, que começa a conversar com você, aí daqui a pouco ela muda o foco da conversa, ou você começa a falar de um tema, ela responde sobre outro tema, ou que começa a falar com você, não consegue olhar nos seus olhos, concentrado o que você não está falando, né? Esses são os tipos mais difíceis de serem diagnosticados. Mas existem sim muitos autistas que não são diagnosticados. Quais são os primeiros sinais? O pai e a mãe têm seu filho. E quais são os primeiros sinais que fazem eles desconfiarem que algo diferente, algo especial pode estar acontecendo com a vida de seu filho e que o faz procurar um profissional? Quais são aqueles primeiros sinais? Pronto. Toda criança, no seu desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, o desenvolvimento dela, na formação dela como ser humano, ela tem em cada faixa da sua vida que manifestar. Por exemplo, a criancinha, quando nasce, ela tem um reflexo de sugar. Você coloca no mamilo da mãe, no peito da mãe, ela consegue sugar. Com uma certa idade, a criança ela já tem um sorriso social, ela olha para você e consegue sorrir. Com uma certa idade, a criança já consegue interagir com o meio, você fala com ela, ela já olha para você em relação ao que você está falando. E as crianças autistas, os primeiros sinais são esses. A criança não tem um sorriso social, você interage com essa criança, ela não interage com você. É uma criança que quando ouve barulhos ou coisas que não é do dia a dia dela, começa a ficar muito irritadiça. E conforme vai avançando a idade, fica mais fácil dar diagnóstico, porque são formações que o ser humano tem que ter, de acordo com o que vai evoluindo a sua idade, que você percebe que o autista não evolui. É aquela criança que
começa a ter que falar e já não fala, não está se manifestando, que não consegue, de uma forma geral, interagir consigo e com o meio. Doutor Álvaro, o autismo, você falou uma questão interessante, eu li uma reportagem esses dias, que ele sofre muito com o barulho, e que nessa época, a partir de agora, de São João, festejos juninos, onde se solta muita bomba, muito foguete, que isso afeta muito os autistas. Tem essa relação mesmo? Tem sim, Vinícius. O autista, ele é acostumado no meio dele. É uma pessoa que está acostumada com a rotina dele. Qualquer coisa que for fora daquele padrão dele, causa a ele uma irritação, uma irritabilidade. Som alto, luz forte, tirar ele do seu ambiente, colocar ele em público, tudo aquilo que não for da sua rotina diária vai causar nele bastante irritabilidade. Não só o som alto, mas mudar a alimentação dele, você levar ele para um lugar que ele não tem costume de ir, ele evita essas alterações, porque ele entende que aquilo não é o meio dele. Ele ainda não teve a capacidade de se socializar. Ele tem um certo retardo para a socialização. Por isso que é extremamente importante o diagnóstico precoce desses pacientes e começar um tratamento multidisciplinar. Hoje a gente existe uma profissão, não de hoje, de algum tempo atrás, que se chama terapeuta ocupacional. E depois que essa especialidade surgiu na vida dos autistas, tem melhorado a qualidade de vida dos autistas de forma assim extraordinária. Qual é o grande problema do SUS? Existem hoje muitas crianças com diagnóstico de autismo e poucos terapeutas ocupacionais para tratarem dessas crianças. Se não me falha a memória, aqui na região, pelo SUS, eu posso estar enganado, se alguém tiver essa informação que me corrija, só existe em Brumado, com a limitação muito pequena de atendimento, porque é um atendimento demorado e com a quantidade muito grande de pessoas para poder entrar. Eu digo isso porque constantemente eu recebo mães de crianças autistas solicitando relatório para dar entrada no Ministério Público para conseguir colocar seu filho para ser assistido. E particular, se eu não me engano, só existe uma profissional em Livramento que não atende todos os dias. Mas é assim um profissional extremamente fundamental para a vida do autista, até porque não existe remédio para a doença do autismo, que na verdade, me desculpe o termo doença, para o transtorno do autismo. Existem remédios para os sintomas que ele causa, a insônia, a irritabilidade e outras coisas que o autismo pode ocasionar. Mas para tratar o autismo é carinho, afeto, terapia ocupacional, apoio psicológico e amor de mãe. 18 horas e 40 minutos, estamos aqui batendo um papo hoje com o Dr. Álvaro Oliveira Neto, e falando aqui nesse momento do transtorno espectro de autismo. Um tema de importância relevante nesse momento. E aí eu já quero pegar um gancho dessa última consideração sua, Álvaro, para lhe perguntar o seguinte: e o convívio social? A criança precisa estudar. A sociedade precisa se adaptar à realidade do autista, precisa receber o autista na escola. Então, assim, creio eu que precisa ter também profissionais, educadores capacitados para poder receber essa criança com essa questão especial dentro. Como é que é a questão? Você já falou dentro da família, no seio da família, mas como é essa questão social do autismo? O autista pode levar uma vida normal com a sociedade? Muitos autistas levam a vida normal na sociedade, inclusive sem serem diagnosticados. O que existe hoje é uma deficiência muito grande do sistema de saúde do nosso país em relação à assistência ao autista. O autista ele tem que ser introduzido ao convívio social o mais rápido possível e o mais precoce possível. O autista tem que ir para a escola e a escola tem que se adaptar ao autista. Isto é lei. Inclusive, existe uma lei que me falha a memória agora, com o nome do filho de Marcos Mion, se não me engano é Gabriel Mion, em que dá prioridade ao atendimento ao autista. Então, o autista ele precisa ir a locais públicos, estudar, frequentar todo o meio de convívio social para ele para ter o desenvolvimento, para tentar fortalecer, fazer com que ocorra novas formações neurais, novas formações
neurológicas para que ele possa conviver em sociedade com o menor prejuízo possível. Inclusive, Álvaro, nós recebemos aqui na semana passada a doutora Simone Palmeira, advogada previdencialista, e ela falando justamente sobre o pouco acolhimento que a Previdência Social dá ainda para os autistas, porque é algo muito, apesar de ter existido há muito tempo, né? Às vezes a pessoa não se sabia denominar que aquilo era um autista, mas agora vem eclodindo e vem a necessidade das pessoas da sociedade se atualizar no convívio com o autista. Então, assim, ela reportou aqui na entrevista que já existem algumas raríssimas decisões concedendo benefício ao autista, não é? Mas que é importante que as pessoas procurem o INSS, porque já existem raríssimas. Geralmente estão negando justamente porque ainda não existe uma jurisprudência. Não existem decisões favoráveis, mas já existem algumas. Então não deixe de procurar. E eu lhe perguntei nesse instante qual é o sinal que os pais recebem para desconfiarem e levarem o filho ou um parente até o autista. Mas eu queria saber do médico, quando ele recebe um paciente e há uma suspeita de que tem o autismo, seja portador do autismo, apenas uma consulta ou tem alguns exames a serem feitos para se constatar que realmente a pessoa é autista? Bom, não existem exames diagnósticos para autismo. Não existe um exame de sangue para dizer se a pessoa é autista. Não existe uma tomografia, uma ressonância, um PET scan. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico restrito e estritamente clínico. É você perceber na criança que ela não está conseguindo ter o seu desenvolvimento esperado para aquela faixa etária. Claro que esses exames são solicitados para que se afaste outras doenças, como hipóxia cerebral, alguma doença genética que não seja o autismo. Mas o diagnóstico do autismo, na verdade, é um diagnóstico de exclusão, é um diagnóstico clínico. Ele não tem nenhum exame que você possa fazer para identificar se seu filho, um exame de sangue ou um exame de imagem, para dizer se seu filho é autista ou não. Apenas para completar a informação, doutor Álvaro, a lei sancionada foi 13.977, Romeu Mignon, né? Isso, que é Romeu filho, Mignon. Isso aí. Que é a lei, né, que cria, inclusive, a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, e foi uma lei sancionada pelo ex-presidente da República. Mas eu quero aqui lhe perguntar se o transtorno espectro de autismo ele tem uma idade certa para ele eclodir, não é? A pessoa, a partir de uma determinada... Ele é um autista, mas não aflorou, as pessoas não descobriram ainda, às vezes até, enfim, não tem sinais evidentes. Se isso tem uma idade para aparecer isso, ou a partir de uma idade não tem mais como aparecer, como é que funciona isso aí? Em termos de faixa etária. Na verdade, o autismo é uma doença que você já nasce com ela. O que acontece é que existem alguns casos que os sintomas são tão leves que você não consegue dar o diagnóstico. Você acha que aquela pessoa é um pouquinho lenta, ou que aquela pessoa é um pouquinho introspectiva, e não se dá o diagnóstico. Muitos casos, inclusive, você não consegue dar o diagnóstico com uma criança com menos de 2 anos de idade, porque a interação de uma criança até de 2 anos de idade são limitadas. Então, você só consegue perceber que essa pessoa ela não tem a capacidade de ter uma aprendizagem adequada, de ter um comportamento adequado, de ter um convívio adequado naquela idade que é o normal a pessoa se desinibir. Inclusive, existem muitos autistas adultos que não têm o diagnóstico, mas ela já nasce com a doença do transtorno do espectro autista. É sempre muito difícil para uma família quando ela descobre que algum membro querido, né, ele foge ao padrão da normalidade. Porque existe um padrão de normalidade, mas é um padrão estipulado por nós, não é? Isso não quer dizer que o autista fuja ao padrão da normalidade. Há de se perguntar quem é especial, são eles ou somos nós? Não é? Do jeito que a humanidade anda, são eles, somos nós. E a pergunta que eu lhe faço aqui é porque assim é sempre difícil para uma família, seja qual for a síndrome, o transtorno, uma doença, que não é o caso aqui, mas uma doença de qualquer outra espécie. Então, para a família é sempre difícil lidar com o desconhecido, não é? Ela, naquele primeiro momento, ela fica abalada,
qual é a palavra que o médico Álvaro Neto tem para essas famílias que estão começando a conviver com essa nova realidade dentro da sua família? Qual é a palavra que o médico pode dizer em relação àquele pai, àquela mãe que descobre que tem um filho autista? O avô ou a avó que descobre que o netinho é autista? Qual é a palavra que o médico pode dar? Médico que não deixa de ser um ser humano, um pai de família, enfim. Vinícius, pegando aí a sua fala, eu vou aqui fazer um relato de algo que aconteceu comigo, que foi uma lição de vida. Eu sou preceptor do internato de clínica médica dos alunos da FASA em Vitória da Conquista. Explique para o nosso ouvinte aí o que é isso, essa palavra bonita. Eu sou professor da Faculdade de Medicina. Pois não. Pronto. E aí passam os alunos comigo. E tinha uma criancinha no hospital de Brumado que ela já tinha sido submetida a 13 neurocirurgias. Imagine você ter um filho que foi colocado numa mesa de cirurgia durante 13 vezes. E eu fui fazer a visita junto com o aluno e eu falei, essa criancinha é uma criança especial. E a mãe me corrigiu. Doutor, meu filho não é especial. Especial sou eu. Que Deus me deu a oportunidade de ter essa bênção em minhas mãos para eu saber o quanto é importante a vida e o quanto é forte um amor de uma mãe. Pode ser muito doloroso para uma família descobrir que seu filho talvez não seja aquele super-herói que você sonha que seu filho seja. Mas com o tempo, o que a gente tem percebido é que as mães as mães dessas crianças do transtorno do espectro autista, elas talvez não tenham um filho super-herói, mas elas se tornam uma heroína. Você tem visto aí em redes sociais o quanto essas mães têm feito por essas crianças, batalhado pelos seus direitos, buscado atendimento especializado, fazendo caminhadas, fazendo tudo o que for possível para dar uma melhor qualidade de vida. E aí, Vinícius, eu conserto até o que eu disse aqui, o autismo ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Eu conheço várias crianças autistas que tinham dificuldade na escola, que não conseguiam se interagir, que não conseguiam aprender e tiveram tanto apoio familiar, tanto carinho, tanto afeto e tiveram tanto o amor, que é o grande responsável pela modificação da vida dessas pessoas, que eles se tornaram pessoas sociáveis. Ela pode ter o autismo, mas ela conseguiu vencer essa barreira através da dedicação para da família e conseguir conviver em sociedade. Então, no momento inicial pode ser doloroso, você pode, às vezes, naquele momento de negação, perguntar o porquê comigo, porquê com minha família, às vezes questionar até a Deus, que nós somos pecadores e questionamos, às vezes, as decisões de Deus, mas com o tempo que você vai ver que foi porque Deus escolheu você, que é especial, e aquela criança precisava de você para que você cuidasse dela. Finalizando esse tema aqui de autismo, para a gente poder falar um pouquinho sobre dengue, eu quero me dirigir aos pais e às mães, né? Ou ao próprio autista que nos ouve, ou se você tem alguém muito querido, muito próximo, que é portador do transtorno espectro de autismo, dizer que o Café com Verdade, ele vai cada vez mais se aprofundar e tentar trazer conhecimento para vocês. Tá? A gente já conversou na semana passada do autismo sob o aspecto previdenciário, agora falando com o médico Álvaro Oliveira Neto sobre autismo, mas pretendemos também, já estamos diligenciando no sentido de convidar um profissional da educação, de sala de aula, para poder falar sobre a vida do autista. Nós temos muito interesse nisso aqui, e o Café com Verdade está à disposição para poder tirar não só dúvida em relação a esse tema, como os demais. E se você me permitir, Vinícius, eu acho que o médico é o profissional que menos ajuda o paciente com transtorno do espectro autista. O professor vai ajudar mais, o terapeuta ocupacional vai ajudar mais. E o mais importante de todos, a família dando carinho, afeto e compreendendo que essa criança necessita desse apoio, vai ajudar muito mais. A única coisa que o médico pode fazer é receitar uma medicação para diminuir alguns sintomas relacionados a essa doença. Mas o que faz o tratamento do autismo é o amor, o carinho, o afeto e o meio em que ele vive ter a responsabilidade de colocá-lo no seu convívio. Inclusive, por conta disso, eu quero já me comprometer a convidar um psicólogo, um terapeuta ocupacional para a gente poder tratar sobre isso. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço
para mais alguns aniversariantes dessa semana. Um abraço para dona Dadá Novaes, Margarete Ferreira, lá de Marculino Moura, esposa do meu amigo Adriano, dona Ione Pinto Santos, dona Cleide Lopes, Antônio Farias, de Marculino Moura, doutor Alain Guimarães, um forte abraço, Alain, e Robério de Arapiranga. Vamos entrar aqui, doutor Álvaro, no assunto da dengue. Rapaz, como tem gente aí sofrendo com a dengue. Eu não imaginava que tá desse jeito. E eu queria antes lhe perguntar aí, ó, o que é dengue? É uma doença viral? Vinícius, dengue é uma doença viral, já é uma epidemia há muitos anos e que existiu um agravante muito importante durante esse período que a gente conviveu com a Covid. Todo mundo se preocupou com a Covid e esqueceu que existiam outras doenças e doenças preveníveis. A dengue é uma responsabilidade, não é do governo não, Vinícius. A dengue é a responsabilidade do cidadão. Se tem dengue, a culpa é do cidadão. É do cidadão que deixa a sua água parada, é do cidadão que não faz a limpeza do seu quintal, é do cidadão que joga garrafa de refrigerante, latinha de refrigerante, prato de planta. Então, a dengue é de total responsabilidade da população. Não era mais para existir dengue. Se existe dengue é porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda não é sociedade educada. E como tem gente aí sofrendo com dengue, viu, doutor Álvaro? Como é que a dengue afeta o paciente? Bom, quem já teve não precisa nem a gente responder, sabe o sofrimento, mas como é que afeta? Bom, a história natural da doença da dengue, existe o mosquito do Aedes aegypti, existem 3 variantes diferentes das cepas que esse mosquito consegue infectar a pessoa através desse vírus. Ele tem um período de incubação. Que é período de incubação? O mosquito lhe picou, você fica aí 3 a 4 dias para poder manifestar as doenças. A grande maioria das pessoas nem manifesta a doença. Agora, cada pessoa tem um organismo e responde a uma infecção viral de uma certa forma. Os sintomas que nós sentimos é devido à nossa resposta, a resposta do nosso organismo para tratar o vírus. Então, essa pessoa vai ter febre, calafrio, dor no corpo, dor de cabeça, dor retroorbitária, pode ter cansaço, sensação de fadiga. É realmente algo assim muito, muito incapacitante para as pessoas. Cada uma tem a sua manifestação de sua forma, mas é uma doença que cada dia está mais prevalente e é uma doença que é extremamente prevenível. Mas me diz uma coisa, a dengue, quando a pessoa é contaminada com a dengue, tem reações diversas? Uma pessoa pode ter de forma mais branda, outra mais... Fala um pouquinho disso aí. A maioria das pessoas nem sintomas apresentam. Como eu disse, o risco da dengue, da contaminação pelo mosquito Aedes aegypti que causa o vírus da dengue, é a resposta do nosso organismo, a resposta imunológica a essa infecção. Algumas pessoas vão ter uma resposta branda e algumas pessoas vão entender que aquela infecção é tão grave que vai ter uma resposta tão importante que vai acabar destruindo o nosso próprio organismo. A gente tem, por exemplo, um subtipo da dengue, que é a dengue hemorrágica, que essa mata, e que a gente tem uma resposta do nosso organismo tão ferrenha, tão agressiva ao nosso organismo, que tem lesão endotelial. O que é o endotélio? É a parte de dentro dos nossos vasos, das veias, das artérias, e faz com que ocorra isso, o rompimento desses vasos, e a pessoa sangre até morrer. Então varia a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, e que mata. E então cada pessoa vai responder de uma forma a essa infecção. A gente pode estar aqui agora ser mordido pelo mosquito da dengue e eu não senti nada, e daqui 5 dias você me ligar, doutor, tô aqui ruim de cama, com febre, dor de cabeça, não vai acontecer não. Você está fazendo umas comparações, nesse instante você me perguntou se eu imaginaria estar na UTI. Agora com dengue, eu não vou imaginar nada disso, viu? Isso é porque é amigo. Mas o senhor nos falou aqui, se eu não entendi errado, que entre a picada do mosquito e a eclosão, a manifestação do sintoma, são mais ou menos 4 dias. Isso, agora a pergunta é, e quanto tempo esses sintomas permanecem? Quanto tempo a pessoa fica com esses sintomas? Aproximadamente. A gente tem a dengue faz parte de um grupo de doenças chamado arbovirose. A dengue, ela geralmente, na maioria dos casos, se limita de no máximo 5 a 10 dias. Agora a gente tem uma bendita doença causada por um vírus, parecido com o vírus da dengue, que se chama chikungunya. Eu atendo na Associação dos Aposentados de Brumado e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumado com idosos. Eu tenho paciente
com poliartralgia. O que é poliartralgia? É dor em todas as articulações, com limitação de movimento, devido à chikungunya há 3 anos. Meu Deus. Então, aquela doença que se parece com dengue, que você fica muito tempo sentindo dor no corpo ilimitado, já não é a dengue, é a chikungunya. Inclusive, Vinícius, existe uma doença que é causada tanto pela dengue como pela chikungunya, pelo zika vírus, que se chama síndrome de Guillain-Barré. Mata também. É aquela em que o nosso organismo tem uma resposta tão forte à infecção que começa a destruir os nossos neurônios, os nossos nervos, e a gente vai começando a perder o movimento, a tal ponto de chegar no nosso diafragma, nos nervos que são responsáveis pela respiração, e a pessoa parar de respirar. A gente sabe que, comumente na nossa sociedade, né, na nossa atualidade, não é na sociedade não, porque fica parecendo que é uma coisa só de Rio de Contas, não. Na nossa realidade, toda vez que a gente tem alguma coisa, um vizinho, um amigo diz, tome tal coisa, toma um chá, toma isso, todo mundo vira médico, todo mundo vira advogado, todo mundo sabe como resolve. Mas, muitas das vezes, a pessoa tem que correr e tomar realmente uma providência eficaz. Então, as perguntas são, primeiro, o que a pessoa deve sentir para imediatamente ao médico e qual é o tratamento para dengue? Então, os sinais de alarme de um paciente que está evoluindo para um quadro grave de dengue são dores abdominais muito fortes, dor na barriga muito forte, vômito que não para, você tenta beber água, não consegue, vomita, você não consegue se hidratar, sangramento no nariz, sangramento na gengiva, sensação de mal-estar extrema, queda de pressão. Todos esses casos você tem que procurar a unidade de saúde mais próxima, hospital, posto de saúde, para ser avaliada por uma equipe médica. Medicações que você pode tomar para dengue: dipirona, paracetamol e água. Muita água. O tratamento principal da arbovirose, da dengue, no hospital, na UTI, em casa, a hidratação. Em casa, beber água, no hospital, na UTI, tomar o famoso soro. Medicações que você não pode tomar com dengue em hipótese nenhuma. Nenhum anti-inflamatório. Tô com dor de cabeça, não sei se é dengue. Tô com dor no corpo, não sei se é dengue. Não pode tomar diclofenaco, não pode tomar nimesulida, não pode tomar ibuprofeno, não pode tomar o famoso Tandrilax, que todo mundo sai tomando aí de qualquer jeito. Qualquer anti-inflamatório que você tomar com dengue, corre o risco de você desenvolver um sangramento, uma dengue hemorrágica. São 19 horas, estamos aqui num bate-papo com o Dr. Álvaro Oliveira Neto, já quase finalizando, mas nós vamos aqui ouvir um louvor e eu quero dedicar esse louvor a todos os acadêmicos de direito. Hoje é celebrado o Dia do Acadêmico de Direito e eu quero homenageá-los na pessoa dos meus 2 acadêmicos de direito, Vinícius Filho e Denison, meus filhos que estudam direito. Eu quero estender essa homenagem a todos os acadêmicos de direito, bem como aos defensores públicos, na pessoa desse grande amigo e ícone da região, Dr. Joaquim Luiz, que hoje está em Piatã, mas trabalha na região toda. Eu quero deixar um abraço para todos vocês. Quero deixar essa música aqui em homenagem a todos os acadêmicos de direito e os defensores públicos. Pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe,
calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. calma, Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vinícius Costa apresenta Café com Verdade. E eu vou finalizar aqui, doutor, lhe fazendo uma pergunta. Se a gente chega hoje para fazer um estudo hoje no Congresso Nacional Brasileiro, a profissão que tem o maior número de deputados e senador são advogados. Mas se a gente fizer uma pesquisa por esse Brasil afora, sobretudo nos interiores pequenos, nas cidades pequenas, o maior número de prefeitos são médicos. Doutor Álvaro, médico, foi picado pela mosca azul e vai fazer política ou está fora da política? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, querendo saber o que as pessoas gostariam de saber sobre saúde. 95% das perguntas foram relacionadas à política. Eu acho que, infelizmente, nós, seres humanos, que trabalhamos em vários locais, com várias pessoas, a gente acaba formando opinião. A gente acaba fazendo com que as pessoas escutem muito o que a gente fala. E o ser humano, por si só, é um ser político. É natural do ser humano. Se eu fui picado pela mosca azul da política, eu lhe respondo que eu fui picado pela mosca azul da medicina. Foi uma doença bendita, uma dádiva divina que me tocou. Deus me deu essa oportunidade de ser médico. E como médico, eu acho, né, me desculpe a falsa modéstia, que eu faço um papel social importante. Nos lugares que eu trabalho, Vinícius, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com os meus pacientes. Tão bom a tal ponto de que em todos os locais que eu trabalhei foi levantada a hipótese de eu ser candidato a prefeito. E em algumas oportunidades já em rádio, eu já dei a resposta e eu repito. Obrigado, Deus, por fazer com que as pessoas gostem de mim se eu precisar dar um saco de cimento. Obrigado, Deus, pelas pessoas gostarem de mim se eu precisar dar telha, dar telhado. Obrigado, Deus, por as pessoas gostarem de mim sem eu precisar fazer qualquer tipo de coisa que não seja aquilo que eu entendo como correto. Não que eu estou dizendo que os políticos façam isso, mas eu estou dizendo que eu tenho uma linha de conduta que não sei se hoje me colocaria na política. Eu sei que a política tem pessoas muito boas, muito decentes, muito intencionadas, bem intencionadas, cristãos, que não têm necessidade de estar na política, que não precisam da política,
que tem uns amigos todo dia dando conselho, rapaz, não vá mexer com política, rapaz, você é um cara bem resolvido, tem filhos extraordinários, maravilhosos, estudando, mas existem pessoas que têm esse amor pela política, que querem estar atuante na sociedade. Primeiro os amigos dizem não entre, depois os amigos aconselham a sair. E agora diz assim, não volte. Não volte. Então, é preciso que tenham pessoas assim. Eu me recordo de uma frase de um colega médico, o doutor Alfredo, que ele chegou para mim um dia e falou assim, Álvaro, você precisa ser candidato a prefeito. E o Alfredo, você gosta tanto de mim, você já me disse que me tinha como um filho. É isso que você deseja para um filho? Eu falei, não é isso que eu desejo para um filho, mas você é quem eu desejo para uma sociedade. Se as pessoas de bem se omitirem em se calarem, chegará uma hora que as pessoas serão governadas pelas pessoas do mal. A minha vida, sempre coloquei o meu destino nas mãos de Deus. A minha função é como médico, mas se por algum motivo, em algum momento, Deus assim decidir que como médico eu não estou sendo suficiente para ajudar o meu próximo, que Ele use o meio que for necessário para eu ajudar os meus irmãos. Isso já foi, doutor Álvaro, preconizado há muito tempo atrás, quando o pastor americano Martin Luther King, que foi um dos maiores defensores do antirracismo, quando ele dizia que o que me preocupa não é o silêncio, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Aqueles que buscam fazer uma vida pública com decência, com honradez, que eles resolvem dizer, eu não vou me meter nisso, vai ficando para os maus. Já foi preconizado há muito tempo. Eu quero finalizar, doutor Álvaro, lhe agradecendo, lhe dizendo que é uma honra poder lhe receber. O objetivo principal desse programa, ainda que não seja feito por um profissional da comunicação, que eu não sou, entendeu? Mas a gente sempre busca aqui trazer informação, sempre vai ser nesse tom conciliatório, amistoso. Não esperem do Café da Verdade algo que não seja conciliatório, que não seja para a família, porque eu digo sempre assim, nós estamos entrando na casa das pessoas num final de semana, já praticamente, as pessoas cansadas de um dia de semana, nós não temos o direito de adentrar na casa das pessoas trazendo temas que possam enraivar, trazer discórdia. A gente tem que trazer informação, tem que trazer a palavra de Deus, como foi no início. Então eu quero lhe agradecer, lhe desejando uma ótima semana, que o Senhor Jesus continue abençoando os seus passos, iluminando o seu caminho, sua família, na criação da belíssima e abençoada Esté, tá? Então eu quero lhe deixar um abraço de agradecimento pela sua presença. Vinícius, se você me permite complementar, a vida nos dá a oportunidade de enxergar erros do passado e, melhor ainda, nos dá a oportunidade de mudar. E como? Eu percebo que a vida me ensinou muito e mudei muito nos últimos anos. E isso que você acabou de falar é fundamental. Quando mais jovem, tanto eu e acredito que você também, por vontade extrema de mudar as coisas, de mudar o mundo, de fazer a diferença, às vezes a gente se atuava de forma enérgica, intempestiva, e que as pessoas interpretam isso de uma forma negativa e não conseguem enxergar na gente o que realmente nós somos, quais são as nossas verdadeiras intenções. Tenha certeza, doutor. Até mesmo porque a pessoa pública, ela é passível de julgamentos. E a outra pessoa, do outro lado, ela sempre quer denegrir aquela da qual não faz parte do seu conjunto. Então, Vinícius, peço a Deus que suas palavras sigam em minha vida, como digo que sigam na sua também. Amém. Tenho em você um exemplo de pai. Eu costumo dizer lá em casa que você deu uma criação para os seus filhos extraordinária. Seus filhos, além de serem intelectualmente diferenciados, possuem uma educação exemplar. E eu acho que é essa nossa principal função na vida, educar os nossos filhos. Vamos começar a mudança de casa, porque se nós formarmos bons cidadãos dentro da minha casa, você formar bons cidadãos dentro da sua casa, Rio de Contas só terá bons cidadãos e o mundo só terá bons cidadãos. Agradeço você a oportunidade, agradeço as famílias riocontenses e aqui quero deixar também um agradecimento às famílias dombasilienses, que meu WhatsApp aqui está milhares de mensagens do povo de Dom Basílio. Muitos me pediram um link hoje. Da minha querida Jussiape, e dizer a essas famílias
o meu muito obrigado. Valorizem a família de vocês. Quero aqui mandar um abraço para minha filhinha que está escutando. O motivo maior hoje de minha alegria, de minha vida. Agradecer a dona Tessia pelo café, que esse Café com Verdade tem um café extraordinário, viu? Preciso saber até depois, dona Tessia, qual é a marca do café. Não vem fazer jabá aqui, fazer propaganda não. Porque o café é bom demais. Já me disseram que é café Marculino Moura, viu? E aí, Vinícius, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado à Nova Rio de Contas FM. Eu espero ter levado as pessoas de forma tranquila, serena, uma informação acessível. Foi ótimo, doutor. Nós vamos aqui encerrando, já convidando nossa audiência para na próxima sexta-feira nós vamos tratar de mais um tema de interesse público. Nós vamos falar sobre o uso capião. Quantas pessoas têm sua casa, seu terreno, sua rocinha e não tem, para sua tranquilidade, o seu documento, a sua escritura pública? Então nós vamos aqui receber uma profissional para poder tratar sobre forma de aquisição, que é uso capião, o que é necessário para uso capião. Mas hoje já, doutor Álvaro, já que eu já prestei homenagem aqui hoje para o defensor público, para o Gari, para o acadêmico de direito, mandei um abraço já para os aniversariantes da semana. Eu quero finalizar, doutor Álvaro, mandando um abraço para a aniversariante de domingo, dia 21. O anjo bom da minha vida, dona Tessia. E ai de mim se eu esquecer de mandar esse parabéns. Você já pensou, doutor Álvaro? Então eu quero mandar um beijo enorme para minha mulher, que eu sei que está me ouvindo nesse momento, pedindo a Deus para que este projeto chamado Café com Verdade dê certo, como todos os nossos projetos são de dar sob as bênçãos de Deus. Então eu quero mandar uns parabéns para você, Tessia, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando provisões. Provisões não é só provisão material, não, provisão espiritual, emocional, moral e ética, mandando um beijo nos corações de todos os riocontenses e de outros municípios da redondeza que nos ouvem, terminando esse Café com Verdade agora, desejando a vocês uma semana sob as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, até sexta-feira que vem. Você acabou de ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação: Vinícius Costa.